seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo da Quaresma, primeiro domingo do tempo da Quaresma. Em Cristo venceremos o demônio, como comenta Santo Agostinho, que como nosso Senhor Jesus Cristo sofreu as tentações e derrotou todas as tentações, todos nós em Cristo derrotamos todas as tentações. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e hoje também iniciando a campanha da fraternidade, para que todos sejam um em Cristo Senhor. Aqui nós estamos, fraternidade e moradia, e meditando a perícope do Santo Evangelho do prólogo segundo João. Ele veio habitar entre nós. Cristo veio habitar entre nós. Ele está no meio de nós. E que todos permaneçam em Cristo e sejam um, e olhem para os necessitados, que aqueles que não têm moradia encontrem uma moradia digna e justa. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, ao longo desta Quaresma, possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito:
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no primeiro domingo do tempo da Quaresma. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho segundo Mateus, estamos vendo as tentações que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Encontramos na literatura do Santo Evangelho 3 tentações que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Na realidade, essas tentações foi ao longo do cotidiano da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas tentações que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, todos nós sofremos essas tentações que o diabo tenta ao ser humano para desviar do caminho da verdade. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que derrotar o diabo como nosso Senhor Jesus Cristo. Que por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo foi conduzido pelo vosso Espírito ao deserto. Deserto, lugar de recolhimento e de oração. E lá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo jejuou durante 40 dias e 40 noites. E sentiu fome. E sentindo fome em sua humanidade. E logo o tentador aproximou-se de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira tentação que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, que ele sentiu fome no deserto, e o diabo veio e o tentou. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e como
o nosso Senhor Jesus Cristo derrotou essa primeira tentação. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos que estar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Andemos revestidos da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Que se alimentando da palavra de Deus, somos alimentados para sempre. Que Ele é o pão da vida, é o pão vivo descido do céu. É para que todos andem revestidos da palavra de Deus e se alimentem da palavra de Deus. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a segunda tentação que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, o diabo levou o nosso Senhor Jesus Cristo à cidade santa, em Jerusalém, e colocou sobre a parte mais alta do templo. Colocar num prédio bem alto, na realidade, em nosso cotidiano. E tentou o Senhor, caçoando de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua divindade. Se Ele fosse o Filho de Deus, se Ele fosse o Deus, lançasse de onde estava e pulasse dali para baixo. Vejamos que aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o diabo conhece até perícope da Sagrada Escritura. Deus dará em ordem a seus anjos a teu respeito. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, mas o nosso Senhor Jesus Cristo derrota o diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vejamos que nessa segunda tentação, o nosso Senhor Jesus Cristo responde, já falando em sua divindade. Ele é o Senhor, é o Deus Salvador. Não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus respondendo em sua divindade, derrotando o diabo pela segunda vez, mas o diabo continua tentando o nosso Senhor Jesus Cristo. Leva o nosso Senhor Jesus Cristo para um monte alto e mostra todos os reinos, todas as riquezas, e disse que daria toda aquela riqueza se o ajoelhares diante dele e o adorasse. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, por isso temos que ter cuidado com grandes riquezas materiais, que o diabo, na terceira tentação, tentou o nosso Senhor Jesus Cristo mostrando riquezas, grandes templos, cidades. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo derrota o diabo pela terceira vez. Vai-te embora, Satanás. Adorar somente ao Senhor Deus, somente a Deus prestar culto. E o diabo foi derrotado, e ele o deixou, que foi derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo. E os anjos aproximaram-se do Senhor e o serviram, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessas três tentações que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, todos nós sofremos ao longo do cotidiano de nossa vida. Por isso, sejamos fortes e derrotemos todos os tipos de tentações, que em Cristo o demônio é derrotado. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vejamos lá na primeira leitura do livro do Gênesis, vemos como o pecado entrou no mundo, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos como o Senhor Deus o criou, o ser humano.
Mas o ser humano desobedeceu a Deus, que Deus plantou no jardim em Éden, no Oriente, e colocou o homem que havia formado, e brotou de todas as árvores o aspecto atraente e o fruto saboroso. E o Senhor Deus, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E havia já a serpente, e lá o ser humano já escolheu a árvore do mal, desobedeceu a Deus. Assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo pela desobediência, que o ser humano comeu da árvore proibida, do fruto proibido, a desobediência a Deus. O ser humano desobedeceu a Deus. Mas todos nós temos o nosso pecado, somos pobres pecadores, façamos penitência, que respondendo à primeira leitura do livro do Gênesis, no Salmo penitencial, piedade, ó Senhor, ó meu Deus, misericórdia, que na imensidão do amor do Senhor Deus, Ele nos purifica e nos perdoa de todos os pecados. E na segunda leitura, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na carta de São Paulo aos Romanos, vemos como o pecado entrou no mundo por um homem, mas por um homem, pela desobediência, Adão desobedeceu a Deus, Eva desobedeceu a Deus, mas por um homem entrou a vida, por uma mulher entrou a vida. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos os seres humanos têm o seu livre-arbítrio. Por isso, todos têm que caminhar no caminho da verdade, fazer penitência, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, purifique todos os seres humanos. Que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mas sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. E por isso, Cristo, Deus se fez humano, o novo Adão, e resgatou todos os seres humanos para que todos tenham a vida e vivam eternamente. E que todos obedeçam a Deus e saibam derrotar o diabo como nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos vendo no Santo Evangelho. 3 tentações que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. E vemos como nosso Senhor Jesus Cristo derrotou todas as tentações. Que assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que ser fortes, permanecer em Cristo, que temos as tentações que o diabo tenta a cada ser humano, mas em Cristo Senhor derrotemos todas as tentações, que como Cristo Senhor disse na terceira tentação: vai-te embora, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto. Adoremos ao Senhor Deus com toda a força, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, e alimentemos da palavra de Deus. Andemos revestidos da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e sejamos puros de coração. E vamos testemunhar e anunciar o Santo Evangelho pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos
que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos se alimentem da palavra de Deus, estejam revestidos da palavra de Deus e adorem ao Senhor Deus com toda a sabedoria, com toda a força e com todo o entendimento. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos revestidos da Palavra de Deus e alimentando da Palavra de Deus, e adoremos ao Senhor Deus com toda a sabedoria, com toda a força e com todo o entendimento. E estejamos rezando uns pelos outros, estejamos juntos, progredindo sempre mais e mais a Deus. Feliz Domingão, feliz Quaresma, e que tudo seja renovado em Cristo Senhor. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida.